Meus irmãos, minhas irmãs, nós, dentro deste 9º domingo do tempo comum, e também aqui na Igreja do Carmo, em São Luís, cuidada por frades capuchinhos, celebrando a trezena de Santo Antônio, nós somos chamados, conforme o subtema também da trezena, somos desafiados a ter um olhar de caridade, de compaixão, de acolhimento. E era tudo o que os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, na época de Jesus, não tinham. Porque no Evangelho que acabou de ser proclamado, eles se preocupam mais com a lei e a norma e com os ritos do que com a pessoa. Lei, norma e rito estão em função da promoção das pessoas, não o contrário. Não pode ser a lei pela lei, a norma pela norma. É a lei que serve a Deus e ao humano. A norma que serve a Deus e ao humano. E, explicando uma dessas normas, para que nós possamos ter essa compreensão teológica, nós sabemos que no Antigo Testamento, para orientar aquele povo embrutecido, 400 anos de escravidão, Deus, a partir da Torá, que era a palavra de Deus conhecida naquela época, a lei, ele orienta o povo a guardar o sábado, porque foi ali o último dia da criação. Depois, com a revelação em nosso Senhor Jesus Cristo, com a encarnação, o nascimento, a vida pública, paixão, morte e ressurreição de Cristo, especialmente a ressurreição no terceiro dia, ou seja, esse terceiro dia depois de morto ele ressuscita, esse terceiro dia é o primeiro dia da semana, é o domingo. Então, quando Cristo ressuscita, ele aperfeiçoa a lei. Lembra? Eu não vim para abolir a lei, mas para aperfeiçoá-la. E ele agora recria a humanidade, ele liberta a humanidade do pecado e da morte e nos religa novamente com o Pai a partir da sua ressurreição. Então, o novo dia que nós precisamos guardar é o domingo, o dia da ressurreição, o dia da nova criação em Jesus Cristo. É por isso que é o domingo que nós guardamos, nosso dia santo de guarda. Agora, compreendido isto, voltemos ao problema do legalismo, do ritualismo e de seguir a lei pela lei de uma maneira cega. O puro e simples cumprimento da lei e da norma não é o objetivo de Deus, não nos serve, não nos santifica, não nos purifica, não nos torna melhores. Aliás, muitas vezes nos torna piores. Não basta cumprir lei. Inclusive, essa era uma discussão de São Paulo, apóstolo, com os fariseus na época, porque eles queriam que fosse cumprida aquela lei da circuncisão. E depois a própria igreja reunida em Jerusalém decide que não era necessária a circuncisão. Então, a lei, muitas vezes, ela é usada de uma maneira em que a gente começa a odiar as pessoas, a julgar e condenar as outras pessoas porque elas não cumprem a lei. Então é preciso tomar cuidado com o legalismo, mero cumprimento de lei, com o ritualismo, o mero cumprimento de ritos, e com o tornar a lei e o rito absolutos, como se deles fosse emanar um poder que restaura a vida das pessoas. Isso não é verdade. É um engano. A lei
é uma questão ética. A ética são as normas que nós elegemos como sociedade, como humanos, e claro também no convívio religioso, para melhor viver, para respeitar os limites uns dos outros, para nós não nos matarmos e também para nós não entrarmos em conflito o tempo inteiro, para nós nos respeitarmos e a partir daí termos uma sadia convivência. É um pacto social. É para isso que serve a lei. Ela orienta. Porque muitas vezes as pessoas não têm o discernimento necessário. E aí precisa de uma norma, como uma baliza, ou como as placas de trânsito que orientam o nosso percurso ao longo da estrada, indicando quando reduzir, indicando onde tem uma curva perigosa, indicando qual é o limite de velocidade. Então, a lei, ela está a serviço do homem. O rito está a serviço do homem para glorificar a Deus. E não o homem a serviço da lei, escravo dela, determinado por ela. E não o homem a serviço do rito, escravo do rito determinado por ele. E esse é o problema de muitos que praticam religião. A gente acaba absolutizando lei e norma. E em nome da lei e da norma, eu vou julgando, eu vou condenando, eu vou vivendo aquilo que nós chamamos de moralismo. Eu vou dando lição de moral nos outros, eu vou vigiando os outros, eu vou patrulhando os outros, eu vou condenando os outros porque eles não cumpriram aquela lei, aquela norma, daquele jeito que eu acho que tem que ser. Então é um veneno para a prática religiosa, é um veneno para a convivência social, nós sermos pessoas legalistas e ritualistas. Na vivência da fé, nos torna muitas vezes intransigentes, nos torna muitas vezes intolerantes, nos torna pessoas que não sabem dialogar, que não sabem acolher, que não sabem ter caridade, não sabem ter um olhar de caridade, um olhar de compaixão, um olhar que acolha, ao invés de simplesmente sempre estar julgando, sempre estar condenando, sempre estar avaliando, sempre estar procurando algum erro, sempre estar procurando corrigir, sempre querer purificar o mundo, consertar as coisas. Quer dizer, quem tem esse tipo de olhar está doente espiritualmente, está doente como convivência social, está doente, precisa se trabalhar e quem sabe até se tratar. Desculpa dizer, não quero ofender ninguém. O julgamento cabe a Deus, não a nós. E Ele, quando passou por esse mundo assumindo a nossa humanidade, foi mais misericordioso do que aquele que julga. Foi mais cheio de compaixão do que aquele que exclui. Foi mais cheio de bondade do que aquele que faz maldade. Foi mais cheio de amor do que odiar por causa da lei, ou por causa do pai que ensinava a lei para ele, que inspirava. Então, tomemos cuidado com os legalismos e ritualismos. E era isso que Jesus criticava nos saduceus. Ele queria mostrar, queria que os saduceus, os fariseus, os herodianos, os sumos sacerdotes da época compreendessem. Faltava caridade, faltava amor, faltava misericórdia, faltava compaixão, faltava acolhida, faltava respeito para com o próximo. Era só a aplicação da lei. E quem estivesse fora disso estava excluído. E Deus não é assim. Ele vai atrás da prostituta. Ele vai atrás da mulher adúltera. Ele vai atrás do cobrador de imposto, que é ladrão, que roubava dos impostos. Ele aceita dialogar até com os fariseus, vai fazer refeição com eles. Ele não exclui, ele inclui.
E a partir da inclusão ele vai orientando com caridade, e não com uma mera imposição da lei. Veja bem, eu não estou falando que nós vamos abolir as leis e que nós temos que abolir as normas e os ritos. Não, não é isso. O que nós não podemos é absolutizá-los, torná-los como se eles fossem dogmas. E a lei, muitas vezes, ela vai ser necessária porque nós não temos bom senso. Nos falta a caridade necessária e a maturidade necessária para viver a maior lei que devia sempre nos ensinar, a lei do amor. O amor em Jesus Cristo, o amor que é sacrifício, o amor que é doação, o amor que é entrega, o amor que é renúncia de si, o amor que é promoção do outro, o amor que é diálogo, o amor que é perdão, o amor que é bondade, o amor que é paciência. Esse amor é que deveria ditar as regras dos relacionamentos humanos, de uma forma geral, do nosso comportamento de uma maneira geral. Mas como nós não compreendemos esse amor, como a sociedade que nós estamos deturpa esse amor e torna um amor egoísta, individualista, nós acabamos precisando, infelizmente, de lei para ditar os limites. Não deveríamos precisar. Não deveria haver uma lei dizendo que é para você dar preferencial, a preferência para um idoso na fila, para uma mulher grávida na fila. O amor deveria dizer, eu vou deixar o idoso e a mulher grávida passar por caridade, por amor ao próximo, porque eles precisam mais do que eu. Não precisaria de uma lei para isso. Não precisaria de uma lei para dizer o certo e errado se nós seguíssemos a lei máxima do amor. Porque o amor já nos ensinaria, a consciência já nos ditaria o que é certo e o que é errado. Eu lembro a própria questão do domingo. O domingo é uma lei da igreja. Guardar o domingo é uma lei de Deus. Guardar o dia santo. Mas se eu levar essa lei ao pé da letra, eu estou faltando com bom senso e com misericórdia. Porque, veja bem, uma coisa é eu faltar à missa ao domingo porque eu tive preguiça. Pecou, realmente, não guardou o dia santo. Outra coisa é eu faltar à missa ao domingo porque eu estava doente. Eu não vou exigir de uma pessoa doente que venha se arrastando para cá, para a igreja, para assistir a missa, só porque é a lei. Ou então, faltei o domingo porque eu tive que cuidar de uma pessoa doente. Eu não vou exigir que a pessoa abandone o seu ente querido até lá no hospital que precisa de um acompanhante, porque tem que vir à missa, porque é a lei. Vocês entendem como tem o bom senso? Toda regra vai ter exceção, dependendo do contexto. Por isso que aplicar a lei pela lei não é bom. Pegar o livrinho de norma e simplesmente aplicar e jogar em cima das pessoas é falta de caridade, é falta de amor, é falta de compreensão, é falta de compaixão, é falta de misericórdia, é falta de equilíbrio. É um pensamento moralista e puritano. E que, em vez de ajudar, atrapalha, afasta, exclui, ofende. Portanto, é preciso estarmos atentos ao contexto das coisas. Não é porque é lei participar da missa todo domingo que toda vez que a pessoa faltar vai ser pecado grave, porque existe a exceção da pessoa estar doente, existe a exceção dela estar cuidando de um doente, e ainda existe uma outra exceção, que é a pessoa até quis vir, a pessoa tentou de todas as maneiras chegar na igreja, mas não conseguiu, o pneu do carro furou, não tinha transporte público, deu alguma coisa errada, ela não pôde sair de casa. Aí quando essa pessoa vem comigo confessar, eu pequei porque não fui à missa ao domingo, mas qual foi o motivo por que você não foi?
Se foi preguiça, foi pecado. Mas se uma força maior te impediu de chegar, você queria, mas não conseguiu, não foi pecado. Então você começa a perceber que a lei, ela orienta, mas ela não pode ser absolutizada. Às vezes as pessoas chegam, quando é tempo de advento, aquela coroa do advento que tem que acender as velas. Aí o pessoal pergunta, Frei, qual é a vela que acende primeiro? Qual é que acende depois? Qual é o horário que tem que acender? Eu digo, tanto faz. Não tem norma para quando você vai acender a vela ou vai apagar a vela. Isso não é importante. Deus não está preocupado se na liturgia você vai acender a vela antes ou depois, se vai ser a vela amarela, a verde, a roxa ou a lilás. Tanto faz. A gente se preocupa com bobagens, com legalismos, a hora que vai acender a vela, quando Deus está querendo, na realidade, que você acenda no seu coração o amor por Ele, a correspondência de amor, o viver a sua fé, o amar, o perdoar, o fazer o bem, o praticar o bem. É isso que Deus quer, e não um mero seguimento de um rito, que eu tenho que, para eu achar que eu estou me santificando, é a hora certa de acender a vela, é aquela, e a vela é a branca hoje. Quer dizer, nós nos tornamos muitas vezes católicos legalistas. A gente dá mais importância para o horário que vai acender a vela e qual a vela, do que para a vivência da fé, do que para a vivência do amor, do que para a vivência da caridade, da compaixão, da misericórdia. Desculpa dizer, agora vou ser duro, dane-se a vela. Vá amar. Não importa o horário que você vai acender a vela, isso não é essencial. Agora o Frei está falando que não é mais para ter vela na missa. Também não estou dizendo isso. A gente tem uma mania também de ir de um extremo ao outro. Agora o Frei está negando tudo. Não. É para acender a vela? Vamos acender a vela, mas essa não é a preocupação central. Ela faz parte da liturgia? Ela faz parte da liturgia. Mas não é, eu não posso me descabelar. Tem gente que sai de cara feia porque não acendeu a vela. Tem gente que vai brigar com o padre porque não foi posta a vela no lugar certo. E a caridade? E o amor? E o perdão? E a acolhida? E a compaixão? E a promoção do outro? E o respeito mútuo? Onde é que fica? Entende? A gente vai brigando por causa de normazinhas, de regrazinhas. Isso é que eu estou chamando de nós sermos escravos da lei, escravos das normas, ritualistas. Vai odiando o outro por causa de bobagem. E esquece da lei maior, o amor, a caridade. Ter um olhar caridoso para o outro. E aqui entra o nosso bom senso, maturidade e equilíbrio no nosso processo de conversão. E veja, eu não estou condenando ninguém não, porque deixa eu falar algumas trapalhadas que eu já cometi, né? Eu também já fui dessa onda. Eu lembro que eu era coordenador de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Eu adoeci e não pude ir para a reunião de oração. Aí eu baixei quase que um decreto, eu mandei uma lista para as pessoas que trabalhavam comigo, quem tinha que acolher na porta, como é que tinha que ser acolhida, como é que tinha que ser a pregação, quem era que era para interceder, os momentos que era para fazer. Esses pobres tadinhos, acabou lá a reunião de oração, foram me visitar, porque eu estava doente. Saíram da reunião de oração e foram na minha casa me visitar. E o bobão aqui, assim que eles chegam, ao invés de eu me alegrar com a visita deles, o que foi que eu fiz? Eu cobrei se eles tinham acolhido, eu cobrei se eles tinham seguido as normas que eu dei para eles. Eu vi na cara deles a decepção, porque eu não me deixei amar, eu não os acolhi naquele gesto de carinho que eles estavam fazendo comigo, e ao invés disso eu ainda fui cobrar deles se eles tinham feito tudo certinho como eu tinha escrito no papel na reunião que eu não pude ir. Que absurdo. Que vergonha para mim. E como esse exemplo, cometi tantos outros erros também assim, por causa de legalismo, de ritualismo. E hoje eu repenso muito isso. E quando eu vejo alguém dentro da igreja com esse legalismo, com esse ritualismo, com esse moralismo, com esse puritanismo,
eu sinto pena. Eu sinto muita dó. Porque eu já fiz esse caminho de excluir as pessoas, de julgar as pessoas, de condenar as pessoas, de odiar as pessoas por causa de uma regra, ao invés de acolhê-las. E aí sim, aos poucos, com paciência, ir ensinando as regras que não são necessárias como um pacto social, como uma ética para ser vivida que promove o bem de todos, o bem comum. Isso é ensinado aos poucos. E é vivido aos poucos. Só que eu aprendi a lição. Uma vez eu estava no encontro, que eu não vou falar qual era o movimento, e esse pessoal trabalhou o dia inteiro, e eles estavam muito apegados a livrinhos, a normas, a regras, tinha que fazer o roteiro todinho. Já era 10 horas da noite, esse povo estava de pé desde as 5. E o encontro se estendeu até 10 horas da noite, e vieram com o livrinho, com o roteiro. Frei, o senhor tem que ir lá, encerrar a adoração, fazer esse roteiro aqui, um roteiro enorme, ia levar ainda mais uns 40 minutos de oração. Porque a gente vai fechar, já está tarde, a gente vai voltar amanhã. O meu bom senso me disse, esse povo está cansado, esse pessoal trabalhou o dia inteiro, eu vou pegar esse roteiro aqui e ainda vou conduzir um roteiro por 45 minutos ainda? Não. Eu fui lá, conduzi todo mundo aonde estava o Santíssimo, fizemos um canto ao Espírito Santo, eu dei a bênção e recolhi o Santíssimo e disse para eles irem para casa descansar, porque o outro dia ia ser pesado. O bom senso. E o que o legalista iria fazer? Ele ia aplicar os 45 minutos. A gente ia sair de lá, desse lugar, meia-noite. Falta de caridade, falta de bom senso. Então a gente tem que ter isso também dentro da igreja. Não é a lei pela lei. Eu fico muito preocupado quando alguém chega comigo com um livro de normas. Porque às vezes, por causa da norma, eu falto com a caridade. E às vezes aquela norma não é dogma, não é palavra de Deus, é só uma norma para nos orientar. E que ela pode ter as suas exceções e você pode ter o discernimento de fazer o bem ou fazer o mal, dependendo do contexto. Como no Evangelho, no dia de sábado é permitido fazer o bem ou fazer o mal? E Jesus perguntou para aqueles homens e eles se calaram hipocritamente. Então, meus irmãos, a lei que precisa nos conduzir é a lei do amor, a lei da caridade, a lei da compaixão, da misericórdia, a lei do acolhimento, do diálogo, a lei do perdão e da paciência. É essa lei que deve nos ensinar como nós devemos nos portar na igreja e fora da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.